Fala galera, está começando mais um podcast da TB Esportes. E o programa de hoje nós vamos receber um dos caras que é uma referência no mercado de marketing esportivo no Brasil. Fundador da Máquina do Esporte, professor do curso de pós-graduação em jornalismo esportivo da Faculdade Casper Libero em São Paulo, palestrante, consultor de marketing esportivo. Ele que é formado em jornalismo pela PUC, já passou pela redação da Folha de São Paulo, Lance, Sport TV, Band Esportes, cobriu também Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos e desde 2005 comanda a Máquina do Esporte. E de quebra, ainda faz parte de uma das famílias mais importantes do jornalismo brasileiro. Mas antes de apresentar, passei todo o currículo, eu quero trazer dar a palavra para o Bruno Martinelli, ele que é figurinha carimbada aqui do nosso programa e vai estar aqui comigo entrevistando essa fera. Fala, Bora, Brunão. Alex, bora para mais esse podcast aí. Esse podcast vai ser diferente. A minha dúvida é como eu acho que eu comentei com você fora do ar aqui. Eu não sei se ele vai ser um podcast ou um workshop, vai ser uma aula. Nós estamos aqui falando com o Pelé do marketing esportivo e eu que acompanho e que sou apaixonado por esse segmento já há muito tempo. Não vamos falar em anos e em dados para não entregar ninguém aqui, mas eu já li e ouvi muito esse homem. Então falar com ele aqui é uma honra hoje. Maravilha, Brunão. Então, agora, sem mais delongas, o nosso convidado, Eric Betti. Tudo bom, Eric? Fala pessoal, tudo bem? Bruno, Alec, obrigado, gente, obrigado pela apresentação. Pô, Bruno, Pelé do marketing esportivo, tô longe disso, pô, não tem como não, tamo longe disso, mas temos uma rodagenzinha boa de história aí, já temos um bom tempo de estrada. Eu brinco que eu sou jornalista de formação e empreendedor por deformação, mas no meio disso a gente vai para trabalhar com esporte, trabalhar com marketing esportivo, a gente acaba fazendo bastante coisa, tendo bastante história para contar. E outro dia um amigo meu brincou, a gente estava numa reunião e ele falou assim, olha, no fundo, a única diferença é que eu errei mais que os outros. Então eu sei mais onde tem erro, então dá para a gente se organizar a partir disso. Eu achei uma boa forma da gente tentar mostrar que a gente já tem bastante experiência no mercado, já viu bastante coisa e é bem por aí. Mas obrigado por poder fazer esse bate-papo com vocês aí, poder falar um pouquinho dessa paixão nossa de trabalhar com esporte, de trabalhar nos negócios do esporte, enfim, sempre é um prazer. E é legal, Alec, aqui vou fazer uma confissão. Eu fiz faculdade de marketing, né? Não marketing esportivo, uma faculdade de marketing. E eu sempre fui o doido do esporte, sempre fui o doido do futebol. E eu sempre lia muito Máquina do Esporte. Então eu chegava na faculdade falando das notícias, falando, e o pessoal me olhava e falava: caramba, esse cara manja muito, esse cara entende. E na verdade, não, tava bem informado pela Máquina do Esporte durante o dia, e eu ia pra noite de peito cheio falando que eu sabia tudo. Aí todo mundo me tinha dentro da sala como referência em marketing esportivo. E tudo por conta do Eric, da Máquina do Esporte ali, me ajudando e me auxiliando, né? Hoje ela continua fazendo isso, mas eu acho que o Eric pode falar muito bem. Ali em 2005, em 2010, foi quando eu estava fazendo faculdade, era o principal, se não o único portal que falava de marketing esportivo da forma que vocês falavam, né, Eric? Sem dúvida. Eu acho que nessa época, né, Bruno, a máquina foi um devaneio meu ali em 2005. Eu brinco devaneio porque, na verdade, eu já vinha me especializando nessa cobertura de negócios do esporte. Eu trabalhava no Lance um pouquinho antes, em 2001 eu fui para o Lance, 2001, 2002. 2002 eu não fui para a Copa do Mundo para fazer a cobertura da Copa. Acabou indo o Rodrigo Matos, excelente colunista do UOL hoje e tal, e ele tinha conseguido derrubar o Edmundo Santos Silva da presidência do Flamengo, né, com um baita do jornalismo investigativo e tal. E eu falei, pô, se eu ficar só restrito à bola, eu vou perder grandes oportunidades como jornalista aqui, né? E aí eu comecei a olhar o que eu podia fazer de diferente e naquele período ali de junho, julho, é, de 2002, eu decidi ir estudar marketing esportivo. E, e aí tinha um curso existente na época, eu fiz o curso e tudo mais, e aí eu comecei a gostar muito disso, e coincidentemente na época o Lance veio com uma ideia de criar uma área chamada SportBiz, que era um site fechado só para assinantes, em 2002, né, algo que aqui no Brasil era uma heresia. Até hoje a gente já vê, olha, às vezes de nariz torto para iniciativas pagas, né, de consumo de mídia. Mas o Lance quis criar o Sport Biz, eu comecei a fazer e eu falei, pô, é isso daqui que eu quero fazer.
mas o lance não, né, a prioridade do jornal era vender jornal, e aí você precisava Claro. da bola, do dia a dia, do atleta, enfim. E ali, E Eric, desculpa te cortar, era uma época que falava-se muito mais de campo do que fora de só campo, né? falava. Eu Só tinha falava sido contratado exatamente. para o lance para fazer matérias especiais, coisas assim, mas era muito difícil. Aí calharam duas, três situações. Eu fiz o curso, em novembro de 2002 veio a ideia de fazer o site lá dentro do lance. Eu ouvi de canto de ouvido ali a conversa e a reclamação do editor do lance na época. Pô, inventaram um site desse, quem é que vai fazer isso? Eu ouvi essa frase e falei, eu faço. Aí ele, Eric, mas você ficou louco, não tem aumento de salário, não tem nada. Eu falei, cara, mas é o que eu tô estudando, tipo, tem tudo a ver. E eu tinha feito o maior esforço lá dentro do lance para eles me liberarem. Eu tinha aula de terça e quinta, eu perdi às vezes jogo de rodada, eu não podia ajudar na redação para fazer o curso. Eu falei, pô, deixa eu fazer, né? Sim. Aí eu era o doido do marketing esportivo dentro do lance, tá, Bruno? A galera Sim, era, né, assim como você era doido do esporte no marketing, eu era o doido do marketing porque sim, eu sim, gostava de falar sim. de negócio e tal. E ao mesmo tempo, calhou do lance querer ganhar um protagonismo e importância dentro do mercado e passar a querer falar mais disso. Aí eu ganhei uma coluna que eu fazia com o Rodrigo Matos, que chamava De Sim, Prima, que era uma coluna de sim. bastidores, em que eu ia atrás de informação sobre negócios, então novos patrocínios, coisas assim. O Rodrigo ia muito mais pro lado da política da bola. Então, Clube dos 13, presidente de clube, aquelas coisas assim e tal. E a gente formou uma dupla muito boa, e nessa época eu fui me especializando muito nisso. E eu queria ficar só nisso, mas o lance não queria. Aí eu decidi sair e fui para uma assessoria de imprensa que tinha como objetivo pegar o Clube dos 13 na época e levar para o noticiário de economia. E Sim. quando eu fui começar a fazer esse trabalho, eu percebi que o jornalismo, tanto de economia e negócios, quanto de esporte, não sabiam falar de negócios do esporte, Um né? ficava jogando pro outro quase, né? Não, assim, tudo que a gente propunha, a pauta entrava, ela era aceita facilmente pelos veículos. Eu falei, pô, mas eu gosto tanto de fazer isso e eu vou ficar perdendo meu tempo fazendo os outros veículos fazer? Não, eu vou fazer. E aí, por isso que eu brinco de devaneio, que foram umas 2 noites ali sem dormir, eu redesenhei todo o rascunho do que seria um site sobre negócios do esporte, sem ser pago, sem ser fechado para assinantes. E dali na raça aí que virou o empreendedor por deformação. Eu fui montando a ideia, fui atrás de algum parceiro que bancasse a ideia, aí eu fui atrás do UOL para ser um site parceiro, porque eu falei, pô, o UOL é gigantesco, naquela época as pessoas ainda entravam em sites, né, para se Sim. informar, e o UOL era o principal, logo depois a Globo chegou perto e começou a passar, mas aí eu fiquei nisso, é, e a máquina começou em 2005. Era um projeto em que eu ainda não era sócio, mas passaram 2, 3 meses os donos lá da agência, que eram teoricamente patrões, falaram, cara, você que entende, você que toca, vamos ficar 50-50%. Tá bom, vamos embora. E dali, a partir dali foi, o Lance tentou comprar a gente no meio do caminho, eu desisti do negócio porque achei que não valeria a pena, enfim, várias oportunidades, vários negócios, e aí eu passei a ter que aprender a ir atrás não só da informação, mas também de gerenciar um negócio. Né? Sim. E aí fazer parcerias, conversar com os dirigentes esportivos, pensando mais em negócio do que propriamente em notícia, enfim. Aí dali vai embora uma trilha aí que já são quase 18, já são 18 anos de máquina do esporte, trabalhando em variadas formas, como vocês passaram no currículo ali, passei pelo Sport TV, passei pelo Band Esportes, aí comentando o jogo de futebol no Band Esportes, no Sport TV eu já não queria mais, Aham. mas trabalhando e levando, e o que era legal é nesses lugares todos, eu tive a abertura de levar informação sobre negócios do esporte. Para lá. Então, no Band Esportes, a gente criou o programa da máquina do esporte. No Sport TV, eu fui chamado exatamente no dia em que o Marinho foi preso e começou todo o FIFA Gate. Eles Sim. me chamaram e falaram, cara, a gente precisa da opinião de alguém que entende de negócio. E a partir dali eu comecei a comentar, eu participava do Redação Sport TV, do Sim. Redação não, desculpa, do Seleção Sport TV, que era à tarde, com o Barreto, que agora está no Redação, eh, Aham. e sempre a ideia era que eu levasse um olhar de negócio para o programa, que era muito legal, porque você abria, e hoje o Capelo toca isso brilhantemente ali dentro do Grupo Globo Sim. também, o Capelo que foi cria nossa na máquina, enfim, Exato. meu funcionário, super parceiro e tal. Então, assim, a gente conseguiu, ao longo de 18 anos,
democratizar esse acesso à informação dos negócios do esporte. E hoje a gente vê uma geração já de torcedor, atleta, dirigente, que já vem com essa base. Ele já Sim, teve onde encontrar notícia, ele já teve onde pesquisar a informação e assim, até as cobranças que a gente vê acontecer dentro de clube de futebol, por balanço financeiro, por saudabilidade financeira, às vezes clube que contrata e o torcedor questiona, mas de onde você tira esse dinheiro e tal, eram coisas que há 20 anos ninguém se preocupava. sim. E que Não, é hoje engraçado, Eric, que existe hoje uma tem pauta cobrança grande nisso. o nosso diretor de marketing não faz nada, tem que trocar. Hoje em dia Não, é tem gente cobrando o espetacular. diretor de marketing. Recentemente a gente deu uma notícia do diretor de marketing de um clube que foi apresentado e foi muito engraçado a postagem que a gente fez, vinham os comentários de torcedores falando, esse pelo menos está com a camisa do clube, isso significa que ele entende do negócio, porque os outros que Exato, se apresentaram não usavam a camisa, blá, blá, blá. exato. Então é muito legal porque você vê que, lógico, daquele jeito passional de torcedor, Sim, mas existe um conhecimento que talvez há 15 anos não existisse. Né? Eu sim. sempre brinco, as primeiras reportagens que a gente fez na Máquina do Esporte, que tinham ali o Fale Conosco e tudo mais, a gente tinha retorno das pessoas, às vezes de incredulidade em relação àquilo, e às vezes até que depois de um tempo começou a ser interessante e aí foi mostrando que a gente estava virando referência, vinha a gente mandar mensagem para a gente, olha, eu vi em tal veículo, até no lance, foi muito engraçado, que eu lembro, pô, eu saí de lá e fui fazer o meu negócio, e vi assim, pô, eu li no lance que o Santos fechou um patrocínio novo, mas como a Máquina do Esporte não deu, eu não acredito. Eu ia falar isso, Eric. Eu trabalhei com marketing na época de Copa do Mundo e de Olimpíadas, e eu fui cobrado uma vez por um diretor meu a gente fez uma puta ação para Coca-Cola e ele falou assim: por que eu não vi nada no máquina? A ação foi Que entregue, bom, o que cliente bom. adorou, a cobrança foi: por que o máquina não postou? É mais ou menos assim, tipo, se não sai no máquina, pra gente não tem. Durante algum tempo lá na agência, nosso objetivo era fazer ações que chamassem a atenção de vocês, que vocês dessem a notícia, etc. Porque é exatamente isso, é referência. Se vocês não falam, É, é verdade. então, e isso é muito bacana, e obrigado por ter esse feedback, assim, porque isso também move muito a gente, né? A gente tem uma preocupação na máquina que é, é, é popularizar o negócio do esporte como um todo, mas de uma forma que as pessoas entendam a importância dele no esporte. Quando a gente começou lá atrás, existia um preconceito muito grande. Né, em que, na verdade, falar de negócios do esporte era um pecado. Cara, nenhuma empresa jornalística que se prezasse falaria de negócio. Como já onde já se viu e tal. E a gente começou a fazer de um jeito e começou a dar muita audiência que os outros veículos perceberam que aquilo precisava entrar na pauta deles, porque Sim. o torcedor já entendia e começava a falar. Ao mesmo tempo, a gente tem um compromisso de subir a régua de como a gente trata o esporte no Brasil, né? Uhum. Pô, precisa ser profissional, precisa ser bem feito. Os atletas precisam estar preparados para trabalhar nesse mercado. O atleta tem que entender que ele não é nem um coitadinho, nem também o melhor do mundo. Ele é um profissional dessa indústria que precisa trabalhar de maneira profissional. O dirigente esportivo precisa estar qualificado para cobrar dos seus funcionários, ser cobrado por resultados, enfim. E é muito legal ver que também ao longo de 18 anos tem muita evolução acontecendo. Né? Então eu acho que isso eu sempre sou um otimista em relação ao mercado. Eu acho que eu lembro quando a gente completou 10 anos, a gente começou a buscar umas retrospectivas e foi legal porque bem nessa época dos 10 anos, uma das primeiras funcionárias nossas, que é a Pri Bertozzi, que mulher do Leonardo Bertozzi da ESPN e tudo mais, a Pri tinha voltado para lá. Ela tinha tido a Laurinha, que é a filha deles e tal, então ela tinha ficado um tempo fora e ela falou: "Ah, eu posso voltar?" Eu falei: "Pô, a casa está sempre aberta." E a gente começou a resgatar matérias que a gente fez em 2005, 2006 e que eram muito engraçadas. Então, por exemplo, a gente foi olhar assim, cara, a final da Libertadores de 2005 do São Paulo formaram de ingresso e Exato. foi só começar em 2006, 2007 com o Espaço Visa, que foi um projeto que até, aliás, o cara depois confessou comigo, o Robson da Futebol Card, ele falou que o projeto surgiu por ele ler a máquina do esporte e falar, cara, precisa ser criado alguma forma de melhorar o acesso a ingresso em jogo de futebol.
E aí ele foi Sim, desenvolvendo a partir de matérias que ele lia na máquina do que acontecia lá fora, o que dava para implementar aqui. Então, assim, são coisas que a gente vai ouvindo das pessoas ao longo do tempo, que vai mostrando um pouco isso, né? No fundo, qual é o nosso objetivo? Eu sempre falo, eu como torcedor, sempre fui inconformado da maneira como eu era tratado nos estádios. sim, Né? Pô, violência da polícia, briga de torcida, acesso difícil a ingresso, acesso difícil a tudo tal. E é um pouco disso que me move. E aí, depois, pensando como atleta frustrado que todos nós somos, né? Pô, as competições que eu disputava, por que que elas eram tão ruins? Por que que não dá para sim. ser feito algo melhor? Então, eu acho que todas essas coisas, assim, essas insatisfações, acabam levando a gente a querer promover melhor o esporte no Brasil. Né? Com E aí, certeza. boas ações, boas iniciativas, estratégias de marca, tal, são sempre muito bem-vindas e são legais de contar também a história. Né? Uhum. Eu acho que isso que acaba movendo, eu sempre falo, se a gente tiver o olhar de criança para gostar das coisas, para se deslumbrar com as coisas, né, sem perder o olhar crítico de quando a gente vai ficando mais velho, é o mundo ideal ali para a gente não perder o bom senso na hora de reportar as coisas, né? E também Sim. de cobrar melhoria, cobrar avanço e de pensar ideia diferente, porque também ao longo desses anos todos, como consultor, como empreendedor e tudo mais, vem um monte de ideia diferente para a gente fazer e executar nesse mercado, né? E é legal, Eric, que você fez um comentário interessante sobre a evolução do esporte, né? De 2005 até agora, obviamente que eu nasci em 89, então não tenho tanto conhecimento de causa, mas eu acho que de 90 até 2005, o esporte no geral evoluiu um tanto. De Sim. 2005 até hoje, ele evoluiu numa velocidade muito acima. Por exemplo, acho que em 2005, quando você lançava uma máquina, você jamais imaginaria que hoje uma Copa do Mundo seria transmitida no YouTube por por uma pessoa, né? A gente Sim, por fala da uma Casé pessoa, TV, mas é uma marca de uma por uma pessoa. figura, Exato. Então, assim, a evolução ela se dá com tanta rapidez e tanta velocidade que você tem que ter realmente um portal como Máquina do Esporte para poder documentar a história, porque muita coisa a gente não tem documentada de 2005 para trás, né? Então é sim. isso que é importante. Sim, cara, e até essa última migração de site que a gente fez, são mais, acho que já de 60 mil artigos publicados ao longo desse tempo, né? Então, haja história, né, nisso daí, né? E eu tenho uma cobrança muito grande, porque a primeira migração que eu fiz do site da máquina de 2005 para 6, eu perdi esse histórico. E é uma coisa que Sim, me deixa triste, porque eu falo assim, cara, não é algo que a gente ache de novo, né? sim, Então eu sempre brigo muito com a empresa quando vai fazer a migração. Eu falo, cara, a migração ela tem que ser bem feita, a gente não pode perder, até porque eu vejo muito valor em a gente contar essa evolução, né? sim, É, exato. porque é muito legal. E assim, a gente acaba. Eu sempre brinco na máquina, e o Bruno já veio com esse chip na cabeça dele, mas a gente acaba vendo o evento esportivo de outro jeito, né? A gente Muito. começa a olhar como é que é a relação com o fã e tal. E eu lembro, faz um tempo, eu estava vendo um documentário sobre o Senna. E eles mostram um 91, uma largada em Interlagos. Cara, é a galera antes da largada toda, todos os torcedores, tudo no meio dos carros. Não sei o que você olha e fala assim, cara, imagina, isso é 91. Então, assim, É imagina. uma coisa inimaginável hoje em dia, né? Não, você pensa hoje, parece O que não Neymar foi chega. punido, a FIA que está querendo punir a McLaren, se não me engano, ou a Red Bull, perguntando por que o Neymar estava ali perto dos carros. A gente está falando do Assim, Neymar, uma figura que traz mídia, exato, mas, etc. E cara, a ele FIA quer não entender por pode que ele estar estava ali. ali. É isso, ele não pode estar ali, né? Por que que o Lando Norris está sentado no banco de reservas de um time de futebol? Não pode, cara, não é o lugar Exato, dele ali, né? E a exato. gente pensa que aí há 20, 30 anos atrás, cara, eram as pessoas que iam ver o negócio. Assim como também é curioso, outro dia eu conversava com meu sogro até sobre Fórmula 1 e tudo, e ele falou, não, porque eu ia nas primeiras corridas de Interlagos de Fórmula 1. Pô, a gente levava o isopor com sanduíche, cerveja, refrigerante, não sei o quê, sentava na arquibancada, que não era arquibancada, era um bando de. Quando chovia, era uma lástima, porque ficava tudo enlameado e tal. É isso, Sim, cara, assim, isso faz 40 anos.
né? Exato, 40, exato. 50 anos, tal. Então, são evoluções que a gente vem tendo. Que aí, quando a gente fala de agora, a tecnologia acelerou muita coisa. Sim, Estamos nós sim, três aqui batendo um papo num podcast via cada um num canto. Eu estou no interior de São Paulo, não sei onde vocês estão, enfim, estamos cada um num canto podendo resolver. E é tão louco isso que em 2020 a gente foi começar o podcast Maquinistas na Máquina do Esporte. E foi a coisa mais engraçada, porque a gente foi gravar o primeiro programa piloto em 9 de março, se eu não me engano, de 2020, ou seja, um pouquinho antes da pandemia. E a gente ia gravar com o Kelvin Hoffler, que é skatista, foi medalha de prata em Tóquio 2021, no fim das contas. O exato. Kelvin estava na Califórnia. E eu falei, cara, como é que a gente vai fazer essa gravação? Aí eu cheguei no estúdio para gravar e eu falei pro cara do estúdio, eu falei, meu, a gente tem esse problema, como é que a gente faz isso? Aí o cara falou, não, pelo Skype dá para fazer, mas eu não sei direito como fica. Eu falei, não, mas você consegue plugar ele como microfone, porque também não ia ter vídeo, era só áudio e Sim, tal. sim. Aí você pensa, 10 dias depois, o mundo inteiro estava falando por diferentes plataformas à Os jornais estavam distância. sendo feitos assim. O Jornal Nacional, sendo assim. Então, assim, é muito louco, cara, o quanto a gente muda, e aí muda o meu negócio, muda o negócio da mídia. Claro, Ele se revoluciona e se transforma. E aí agora a gente já está passando uma pós-pandemia, vamos dizer assim, com uma outra inovação, revolução vindo a reboque. É isso aí, cara. Quando você ia imaginar em 2020 que a Copa de 2022 ia ser transmitida no YouTube? exato. Em E 2020, eu não estou falando em é impossível você 2005, prever né? como vai ser a próxima. É Impossível, impossível. impossível. É impossível. É Por impossível. Assim, eu exemplo, acho que você acha que é loucura falar que daqui a uns dias as transmissões É, de futebol serão feitas para as pessoas assistirem com o celular em pé? Eu não sei se é loucura. cara, já tem teste. Não, já isso Não, a Bundesliga já fez e com sucesso na Alemanha, tá? E a Bundesliga e o TikTok fizeram, acho que se não me engano, foi Copa da Alemanha, foi Bayern e Borussia. Eles fizeram, eles tinham acho que 5 câmeras de pé, com o celular, feitas filmagens já pelo celular em pé, que era então, para é o isso. cara ver pelo eu TikTok em imaginava. pé. O Acabou. próprio, o Não existe próprio mais. Casemiro comenta sobre isso, de que o chat dele pergunta, e a próxima Copa, a próxima Copa? Ele, cara, aquilo foi uma coisa assim, as estrelas se alinharam e ele não sabe nem, não tem como saber o que vai Sim. ser da É, próxima, foi e um assim, achado. eu vejo cada vez mais assim, a gente pode ir para um caminho em que o detentor de direito, e aí é a FIFA e tudo mais, passem a querer fazer tudo internalizado, vamos dizer assim, né? Sim, A partir do momento que ela fizer isso, muda muito de figura, né? Que é um pouco o modelo que o UFC faz agora aqui no Brasil, né? O UFC tinha a Globo, tinha isso, tinha aquilo, o UFC falou, quer saber? Eu vou deixar minha UFC TV e acabou. Eu vou fazer tudo por aham, conta própria, né? A sim, Fórmula 1 tem o Fórmula 1, a transmissão dela também própria. O que acontece no mercado americano, que é quem manda, né? Porque ele está sempre à frente em relação à mídia e esporte, uhum, a NFL anunciou que vai começar a transmitir no streaming, né? E ela comparou esse movimento ao que ela fez lá atrás quando ela decidiu sair da TV aberta e ir para a TV a cabo também, né? sim, Então, assim, eu acho que a força da televisão é, não é indestrutível, mas ela demora para ser perdida, né? Então, eu acho que assim, hoje, falando friamente, eu ter como única alternativa uma transmissão pelo celular no YouTube é um erro da entidade esportiva que permite isso acontecer, né? também acho. Porque é um erro, porque você tem um alcance muito pequeno. A Uhum, Cazé TV, por mais expressivo que seja o número dela, é 10 vezes menor que a TV Globo. com certeza. Sim. Ela é 10 vezes menor que a TV Globo, ela vai ser cerca, num evento esportivo, de 4 a 5 vezes menor que uma Band. Uhum, Então, assim, ela ainda é pequena. Ela tem números que a gente fica às vezes meio impressionado, mas ela ainda é pequena. Além disso, as medições de audiência de um meio e outro meio são diferentes. O sim, YouTube, se nós três estivermos conectados, vai estar contabilizando três. Se entra ali mais uma pessoa, vai estar sendo vista. Por quanto tempo?
Não se sabe. Acho que é no mínimo, 3 segundos já gera a contabilização de um view. Um ponto de Ibope precisa ser 15 minutos da pessoa ligada naquele momento sem tirar do canal. Sim, Então, sim. assim, pô, a taxa de retenção e atenção do Ibope, teoricamente, é muito maior do que é um view do YouTube. Então, eu Sim. acho que a gente ainda vai ter um ajuste muito grande disso. Mas não duvido que a gente vá caminhar para. Porque no final das contas, tudo é modo como a gente consome a informação. E tem a Exato, questão exato. de geração também, né? Porque hoje, quem tem essas transmissões via internet, ele acaba atingindo um público que não é nem nós, como o É o Bruno nativo brincou no digital, começo. não. É O isso. Bruno brincou no começo para não entregar a idade de ninguém, mas não é nenhum de nós três aqui, esse público Não. que tá sempre online, Provavelmente, tá sei sempre nas lá, redes sociais. 90% de quem estiver escutando a gente também não é, né? Não Exato, é, exato, Cara, exato. acho que é, também entra nesse sentido de se readaptar, adaptar ao seu público, né? o exemplo mais claro que eu tive desse choque de realidade foi outro dia tava vendo o jogo do Palmeiras no YouTube, um jogo do Campeonato Paulista, sendo transmitido Uhum. pelo YouTube e tal, no meu celular, enquanto o meu filho do meio estava treinando e o filho mais velho estava terminando o treino, chegou para me ver e tal, e aí logo que a gente tava vendo, saiu o gol do Palmeiras, e eu aqui parado, né, meu celular assim, segurando, olhando e esperando vir o replay, né? Tá aqui no YouTube, transmissão ao vivo. Sim, Aí sim, meu filho sim. chega e fala: quem que fez? Eu falei: foi o Dudu, peraí. Aí ele pegou e meteu dois, três Voltou. dedos na tela e voltou 30 segundos. Aí eu olhei, e Você na hora eu falei: esperando o não, replay, espera. Eu, exato. fui- eu fui falar assim: não, quando eu falei isso, ele olhou pra mim: que foi, pai? Eu falei: espera que seu pai tá meio lento aqui, tô meio É velho. isso. É Vamos ver o isso. gol. É exatamente isso. E É aí, a exatamente isso. partir disso, eu já me acostumei a querer consumir desse jeito. Olha que louco. Eu Sim, já, quando vou ver um jogo que está sendo. Em casa eu já aboli TV a cabo, tá? Eu tenho streaming. Eu tenho o sim. DirecTV Go, que tem todos os canais ao vivo, tem tudo. Aí eu chego numa transmissão, eu cheguei no meio da transmissão, um jogo não fundamental, coisa assim, eu paro, eu fico desesperado, porque no aplicativo da DirecTV Go, no Fire Stick, eu tô falando isso porque é o meu caso específico, eu não testei em outras plataformas, eu Sim. não consigo voltar ao tempo. Então, eu já comecei a ficar bravo porque eu não tenho o poder de recuar para aquele momento que eu queria ver o gol que já saiu. E depois eu volto Aham. pro jogo ao vivo. Sim, Eu sim, já você tem virei essa meu opção, né? chip. Eu já virei meu chip. Agora, por que que eu virei o meu chip? Porque no YouTube isso é possível. Sim, Então, o que que eu. Aí respondendo, tentando responder um pouco isso, é experiência nossa como usuário. exato. Mas é uma Aí, experiência de usuário na vida, né, Eric? Porque, por exemplo, para tudo. eu vejo que eu vi alguém falando alguma coisa sobre o Uber. Por que que o Uber faz tanto sucesso? Porque você consegue ver onde o carro tá. O carro chegando até você. Por que que tem muita gente usando o cartão do Nubank, que é um cartão que você consegue pagar a fatura em qualquer momento, você consegue ter o controle do que você está gastando? Porque as pessoas querem participar, eles não querem sentar e acompanhar, esperar o táxi, pronto, uma hora ele vem. Ele não quer simplesmente assistir o jogo, ele quer acompanhar, ele quer participar dessa experiência como um todo, no seu consumo, né? É isso, assim, e isso vai valendo para cada vez mais coisa. A gente vai ter essa Sim, realidade sendo cada vez mais massacrada para tudo que a gente fizer. sim, Porque se a gente não estiver nesse, vamos dizer, nesse looping, né, a gente vai ter muito problema, sinceramente. Porque quem não se adaptar, quem não estiver pronto para isso, vai ficar para trás. E com aí, certeza. eu recentemente conversando com um amigo, ele deu um exemplo, né? Por quê? Porque assim, a máquina do esporte lá de trás, né, Bruno? Cara, por que que não deu na máquina do esporte? Hoje eu tenho um trabalho de convencimento da minha equipe, é o seguinte, máquina do esporte, o que é? Qualquer coisa. Então você vai para um evento, você vai fazer vídeo, você vai fazer entrevista, você vai fazer. Aí eu já estou conseguindo mostrar para o meu repórter assim, cara, você vai fazer entrevista em vídeo, não precisa fazer uma entrevista em escrita de novo. Não precisa perguntar Sim, de novo as coisas. Usa aquilo que ele falou no vídeo para cá, porque o cara do vídeo é um, o cara do texto é outro, o cara da newsletter é outro, o cara do TikTok é outro. E assim, é muito legal isso.
E o grande problema aí, falando do meu lado, é que, como empreendedor, eu demorei a enxergar isso. E aí eu perdi um pouco de espaço, mas que, cara, pela qualidade do conteúdo, eu sei que eu vou chegando daqui a pouco que recupero. Mas é uma realidade que, às vezes, quando a gente fala, mas a TV está ultrapassada, não sei o quê. Mas, por exemplo, a Globo já começou a travar uma Cazé TV. Estrategicamente, o que a Globo fez com amistosos e jogos do Brasil como mandante das eliminatórias? Ela fechou o Sim, streaming exclusivo dela. exato, Pronto. Tá fechada essa plataforma aqui. exato. Se ela quiser botar no YouTube, ela pode botar no YouTube. Se ela entender que ela vai botar no YouTube, no Globoplay, no Sport TV e na Globo Aberta o jogo, no TikTok, onde ela quiser, é É dela. dela. Ela soube se antecipar a esse movimento. Né? Se Sim, antecipar não, né? Desculpa. Ela soube impedir recuperar. outros crescimentos, né? Exato. Se Por quê? adaptou, né? Se adaptou Ela entendeu, ela falou, rapidamente. bom, isso aqui pode ser interessante, vou trazer para mim, né? O detentor do direito, por isso que eu falei lá atrás, né? É o detentor ele mesmo querer fazer, porque ele pode olhar e falar assim, peraí, eu ganho mais ou eu ganho menos fazendo dessa forma. Então Sim, ele também vai fazer essa manobra. Ele vai caminhar para o lado de cá ou ele vai caminhar para o lado de lá. E vai olhar e falar: peraí, é mais vantajoso para mim ter um parceiro como uma Globo no Brasil, que é o que a FIFA faz no futebol feminino. Né? O que a sim, FIFA fez com a Copa do Mundo Feminina? A Globo, por favor, mostre os jogos. Botou os jogos do Brasil todos no horário bom para o público aqui no Brasil ver. E eu não duvido que a FIFA já tenha feito esse movimento olhando 2027 uma Copa Feminina no Brasil. sim. Porque para o Preparando o crescimento da terreno, Copa né? Feminina, preparando terreno, porque para o crescimento da Copa Feminina mundialmente, ser no Brasil é mais interessante às vezes do que outros países. Porque a gente tem E uma ter o TV público aberta muito brasileiro, né? Como forte, torcedor ali. tem tudo. Então, assim, eu acho que tem muita estratégia também no meio disso. E quando a gente vai olhando, quanto mais estratégico for o detentor do evento, mais ele vai saber usar a mídia para promover mais. Então, assim, é impossível ter a transmissão no celular em pé? Não, cara. E, na verdade, eu não duvido que daqui a pouco a gente já tenha duas câmeras, uma aqui, uma assim, uma de pé e uma de lado aqui, transmitindo no mesmo Exato, plano as coisas. exato, Até porque é exato. fácil, não exige tanta qualidade e, ao mesmo tempo, o celular capta cada vez melhor as coisas. Muito, muito. Então, isso está resolvido. E assim, qual é quem que não tem um celular hoje, né? Hoje, quem que não vai assistir um jogo pelo celular? Hoje é muito maior a probabilidade. E você falou sobre essa parte da comunicação, Eric, que eu acho importante, porque assim, uma das coisas. Eu gostava muito de assistir o jogo no YouTube também, no Paulistão, mas eu sentia muita falta da comunicação até o jogo. Que, por exemplo, eu Total. sei porque eu tô acompanhando ali, mas muita gente não sabia onde ia passar o jogo. Muita gente não sabia onde ia passar o jogo. Então, eu acho que a audiência poderia e deveria ser muito maior no YouTube, porque faltou essa comunicação. Porque a gente sabe que o YouTube hoje, a gente não escolhe o que assiste, o YouTube que escolhe pra gente o que a gente E isso foi assiste. um Então, problema, sabia? Isso foi um problema exato, para o YouTube. Porque o que acontece? A transmissão do YouTube não estava chamando a atenção do algoritmo do YouTube. é isso, exatamente isso que eu tô falando. É Por muito isso que a louco. audiência não era tão grande quanto talvez deveria. Ela poderia ser maior. O que aconteceu? Eu lembro de ir buscar a primeira transmissão do YouTube, eu acho que era um jogo do São Paulo, se eu não me engano. Eu botei jogo ao vivo do São Paulo, eu botei para procurar no YouTube. Entrava a Jovem Pan, a Rádio 97 FM e tal. Todos os que transmitem pelo YouTube com Sim, imagens da equipe de transmissão e não do sim. jogo, entravam esses e não entrava a opção do YouTube. E aí eu fiquei sabendo depois que o YouTube precisou, o Brasil precisou conversar com o YouTube dos Estados Unidos e eles acharem uma maneira de burlar o algoritmo para colocar como primeira opção, sempre que você puder, jogo do Paulistão ao vivo, entrar o deles. E por isso que também teve muita parceria com os Desimpedidos, por exemplo, Aí né? eles foram Para atrás de puxar os parcerias seguidores para. do outro lado. Exatamente, né? Então, essas parcerias foram buscadas por quem já tinha o algoritmo bem ranqueado, vamos dizer assim, né? Exato, exato, Mas exato. é muito. E aí a gente entra nisso. Tem duas coisas. Uma, é muito maluco esse sistema, Sim. Você e depender o, disso. se depender disso. E o outro ponto é muito perigoso
aí falando como mídia, eu depender de um terceiro para eu ter alcance de público. E como marca também, né, Eric? Porque se você Como patrocina marca, um mais ainda. campeonato que ele só vai ser transmitido se o algoritmo quiser, talvez você pense duas vezes antes de investir milhões nesse campeonato, né? Então, e aí volta para o detentor de direito. Sim, Ele tem que estar atento a todas essas nuances de mercado, porque se ele não tiver, o produto dele pode cair. Não adianta nada você ter uma Ferrari e abastecer ela com álcool para sair andando. exato, Ela não vai exato, andar. Ela não vai andar. exato. Você tem o melhor E, carro do mundo. Ninguém vai e ver você você estava falando andando sobre nele. A Globo, ela é, enfim, uma das principais, um dos maiores veículos, acho que, né, do mundo, se você parar para pensar. E ela sabe de comunicar como ninguém. Quantas vezes ela fazia propaganda de jogo que ela não tinha o direito na Globo aberta, mas ela fazia uma propaganda e colocava exclusivo no Premiere. Quem estava assistindo não sabia que o jogo ia passar na Record. Tinha talvez a ideia de que era exclusivo no Premiere, porque no Sim. pay-per-view é só no Premiere, ela É. não mente. E eu lembro que Ela já não chegou até a dar mente, uma mas também ela polêmica não sobre isso, informa né? tão bem. É. Oi? Mas ela não mente, mas também ela não informa tão É precisamente, isso! né? Tem Mas as letras ok. miúdas lá embaixo, né? É. Então, e isso eu acho assim, ninguém sabe promover tão bem um evento com maestria como o Grupo Globo O no Grupo Brasil, Globo, exatamente. né? E ninguém tem o alcance que o Grupo Globo tem. Então, Exatamente. é, 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 e isso é um questionamento que eu sempre coloco muito em análise, em texto e tudo mais, e as pessoas às vezes se irritam comigo, falando, ah, você defende a Globo. Não é isso. Se você está trabalhando para promover o seu evento, você tem que buscar quem melhor promova o seu evento. Assim Claro. como a Globo errava lá no passado de comprar direitos de transmissão e simplesmente nem transmitir, nem se preocupar com isso, né? Era a maneira dela ajudar o esporte sem ajudar, né? Sim. É, é, ela hoje é quem melhor promove. Então, assim, o Campeonato Paulista, por exemplo, não estar no Grupo Globo, a não ser no Premier, é muito ruim para ela, para o Sim. campeonato. O campeonato é só você ver quem está anunciando no campeonato. Vem caindo cada vez mais a qualidade e a quantidade de parceiros da competição. Porque ela está perdendo valor. Ou vai aumentar, mas vai diminuir o valor. Então são coisas que você precisa ponderar. Né? Sim. E eu sempre falo, a questão da independência da mídia, que o esporte adora gritar isso, passa necessariamente pelo esporte se fortalecer o suficiente para ele ditar a regra do jogo, Sim. né? E entender que, ah, tudo bem, eu vou optar por não estar lá, mas eu vou aceitar perder dinheiro e perder público. Então, Exato. Exatamente. eu sempre falo, todo mundo tira sarro um pouco da Globo e fala, ah, a Globo perdeu os campeonatos estaduais, perdeu não sei o quê. Fala assim, cara, é só você olhar a estratégia da Globo. Ela tirou os campeonatos estaduais da grade dela, ela tirou o custo disso e colocou no lugar o Big Brother. Porque antes o Big Brother tinha que se espremer naquelas entregas. Sim. Sim. Ela tem um produto em que ela gasta pouquíssimo e fatura milhões, ou É, sim. bilhão já. É simplesmente o programa que rende praticamente o ano inteiro, né? Banco o ano ali quase da Globo. Banca financeiramente. Ela banca financeiramente muita coisa com um custo muito menor do que a transmissão de evento esportivo. Sim. É o aluguel da casa, ela não paga ninguém para participar do programa, ela não precisa comprar os direitos, então ela aluga a casa, ela monta o cenário E e as mais um marcas se pouco. matam para As patrocinar. marcas se matam para É, estar lá, é. entendeu? E a audiência acaba sendo alta. E aí o que que ela fez? Não, e ela estava tendo no estadual um problema muito grande, porque ela estava tendo perda de audiência. Então, o estadual estava nas fases iniciais, então estava sendo irrelevante para ela Sim. ser o estadual. Ele estava começando a ser prejudicial para o próprio projeto dela de esporte, de futebol. E aí, o que que ela fez? Ela privilegiou e falou: tá bom, eu vou investir em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E a própria Libertadores foi um exemplo daquele, talvez, aí é um chute, né? Que você vê a diferença. Não que o SBT não tenha transmitido o Não, projeto foi ótimo. foi bem feito. Foi Mas bem feito. acaba voltando para a Globo e você tem pelo menos a aparência que fica tá bom, Globo, eu me rendo a você. Pelo menos a sensação é um Não, pouco assim. foi porque comercialmente o que que aconteceu? Aumentou o faturamento já da Comebol nos patrocínios.
e Sim, reduziu o número de patrocinadores. Então, no fim, a lucratividade da Libertadores ficou maior indo para a Globo, exato. né? Então, são coisas que o torcedor comum muitas vezes não entende, mas é o ponto que eu levanto. O dirigente esportivo precisa saber disso. E precisa saber trabalhar isso de uma maneira eficiente para ele, né? Aí, Sim, aí é o grande ponto que eu coloco. O atleta precisa saber disso. Porque o atleta também tem que saber usar a mídia para se promover, para promover a imagem dele, o produto dele, o que ele é, além de um bom atleta ou do que for, né? Mas ele precisa saber usar isso em favor dele. A mídia, ela é uma relação umbilical com o esporte no meio disso, né? sim, com Ela tem certeza. essa relação. E, Eric, aproveitar que você puxou esse assunto da questão dos atletas. Você acha que hoje os atletas eles encaram bem esse assunto, marketing esportivo? Ou você ainda vê que tem muito a se evoluir? Obviamente que não vamos comparar com os atletas de NBA e NFL, porque é injustiça. Acho que é Mas outro você acha que o mercado, jogador né? de futebol. Oi? É outro mercado, né? É outro A gente mercado, não pode exatamente. comparar o profissionalismo da mídia esportiva nos Estados Unidos com a mídia esportiva brasileira, do executivo de marketing dos Estados Unidos com o brasileiro. Não que não tenham brasileiros bons, não é isso que eu estou dizendo. Mas existe uma profissionalização da indústria ali e que o atleta é parte integrante dessa profissionalização. Sim, Então, ele vai estar num outro nível. O que eu sim, vejo aqui no Brasil, eu acho que melhorou muito. A gente vê atletas de 15, 16, 17, 18 anos que ainda não viraram profissionais, já tendo um comportamento preocupado na rede social, de entender sim, que ele não pode ir lá e ficar tirando sarro de time que ele não torce, porque nós somos torcedores, não adianta, a gente vai ser. Mas a gente precisa entender que, publicamente, eu tenho que ser neutro, sim, né? perfeito. Publicamente eu tenho que ser neutro. Por mais irritado que eu esteja lá, eu tenho que ser neutro na hora de me comportar. Então eu vejo que os atletas já vêm. A gente já tem uma geração de atletas que são nativos digitais, né? Então Muito. são pessoas que já estão acostumadas a ter o aparelho celular, a ter o smartphone, que também é uma bobagem, que eu fico doido, que agora pelo menos está parando, porque também a geração de jornalista está avançando, mas o jornalista que falava, não, é um absurdo hoje nas concentrações, os atletas estarem com celular. Cara, e você faz como no seu trabalho? Como é que as pessoas fazem, né? Meu, isso é meio óbvio, Exato. né? O treinador que reclama que o atleta dele usa celular, cara, ele vai usar o celular. É assim a vida hoje, né? Não adianta você querer que o teu atleta de 20 anos atrás tenha o comportamento de um atleta de 20 anos para frente. Sim, E É chega uma a ser geração loucura de nova. pensar que já faz 10 anos que a Alemanha venceu a Copa do Mundo aqui e Sim. foi a seleção que mais tirou foto e selfie e brincou com os torcedores. E Não, ainda assim teve muitos que falavam, não, porque foi muita selfie da seleção e pouco. Mas não é assim, como se isso fosse o fator determinante, né, de uma conquista ou não, né? não, eu acho que, cara, assim, a gente tem que entender muitas vezes que as coisas mudam, né? As gerações sim, chegam, e o esporte nisso é muito cruel porque ele trabalha com o jovem. O esporte não é um ambiente, né? O esporte na performance, ele é um ambiente de jovens. exato. Fora dele, por incrível que pareça, é um ambiente de velhos. Então tem Exatamente, muito exatamente. choque de geração, né? Exato. Dentro do campo, dentro da quadra, dentro da piscina, dentro da pista de atletismo, enfim, ali é o jovem. Você Sim, não vai ter ninguém 35 mais, vai ser muito pouco, vai ser a exceção da exceção. sim. É E o de, futebol, Eric, eu acho que ele tem um grande problema, que é a questão da. Um grande problema, não, porque talvez é por conta disso que os atletas são o que são, mas é a questão da paixão. Né? Eu acho que essa questão da paixão ela é muito importante, mas ela também preocupa. Porque, por exemplo, se um atleta ele tem uma ação de marketing para fazer, ele pensa algumas vezes na questão do desempenho. Pô, se eu não estou desempenhando, se eu não estou performando, a torcida vai criticar. E, obviamente, por conta da paixão, ela associa ao desempenho em campo sim, à ação de marketing que o cara está fazendo. mas Então, tira fotos, aposta nas redes sociais, o que obviamente não tem nada a ver. exatamente. Eu vejo que a gente já também vai ter uma mudança comportamental dos torcedores em relação a isso, tá?
Também Eu acho vejo. que com o tempo a gente já vai ter um entendimento, né? Eu lembro até hoje, faz uns 12 anos, por aí, 10 anos mais ou menos. Neymar ainda estava no Santos. Me ligaram de um veículo, exatamente questionando assim: o Neymar tá aparecendo em tudo que é lugar e não sei o quê, muito patrocínio. Você não acha que é por isso que caiu a performance dele? Perfeito. Aí eu comentei com o repórter, eu falei assim: olha, a gente tem que ponderar uma coisa. Você tá vendo o Neymar fazendo muita propaganda. Essas propagandas já foram gravadas no momento de folga dele. E só gravou um dia, uma vez. Uhum. Quem reproduz isso é a empresa, que comprou o espaço publicitário, mas o filme é um só e que ele gastou o tempo dele, que foi um dia de folga que ele foi lá gravar. Ele não tá o resto, toda vez que você vê na TV, não é ele tá lá indo gravar o vídeo. Não é ao vivo. Não é ao vivo. Aí o cara parou, falou: pô, cara, eu não tinha pensado nisso. Deixa eu falar com o meu editor, depois eu volto a falar com você. Aí, e foi legal porque ele me retornou e falou: pô, obrigado. Eu fiquei pensando depois, eu ia ter feito uma matéria que era completamente idiota. Sim, E sim, eu falei mas é pra ele, exatamente isso. cara, mas é isso, porque a realidade é essa. E eu acho que hoje já tem uma geração, até porque, por exemplo, o atleta já virou o próprio produtor de mídia. Então, o Sim, cara vai ver o Neymar postando ou fazendo a live ou fazendo stories ou o que quer que seja, mostrando que ele tá no momento de folga dele indo lá fazer aquele vídeo. sim, E o fã já olhou e entendeu isso e falou: beleza, o Neymar já gravou, ok, segue. Ele tem o direito de ganhar o dinheiro dele. Isso também é uma coisa que já começou a existir, né? Ele tem o direito de ganhar o dinheiro dele. Ponto. e ele ganha porque ele merece, né? As pessoas acham que ele tá roubando de alguém, né? As pessoas geralmente pensam É, assim. e já começou, eu acho que já começou. É lógico que ainda tem muita gritaria, ainda mais se o time tiver mal, aí entra o Sim, fator paixão irracional e tudo mais, vai ter cobrança. Mas, racionalmente falando, já existe um entendimento, e eu acho que é cada vez maior vai ser isso. Que é, por exemplo, o grau de maturidade do mercado nos Estados Unidos, que a Europa já está mais próxima, né? sim, Então, sei lá, o torcedor do PSG que foi lá dar intimada em cima do Neymar e do Messi e do Mbappé, não é que ele estava bravo porque os caras faziam isso, é porque o time não performou. Pô, como eu tenho três exato. dos melhores do mundo e não performou, é isso que o torcedor tá bravo, né? Mas ele não tá lá reclamando que você estava na balada ou você estava não sei o quê. Então, assim, eu acho que vem melhorando, né? Óbvio que a gente ainda tem casos intolerantes e a gente tem o malefício das redes sociais, porque ela é Exato, uma vitrine o tempo inteiro, exato, né? exato. Antes você talvez pudesse ser flagrado e você teria condições de desmentir isso. Hoje Hoje, não. cara, Hoje você vai ser e não tem como desmentir. hoje o cara está em local privado pagando para estar lá e ele é atacado. É uma Exato, vergonha. É exato, vergonhoso. Como sociedade, isso é vergonhoso. Mas é exato. uma realidade. Acho Exato. até Uma das coisas que a gente tem aqui, Eric, é até puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, que eu tento sempre, como a agência que gerencia a carreira do atleta, passar para a torcida que o Everton, ele é o Everton pai, o Everton marido, é um Everton humano, ele não é o Everton goleiro que tá o tempo inteiro focado em jogar, não sei. Por isso que a gente pensa em ações, por exemplo, de criar uma playlist para ele ouvir, para as pessoas conhecerem as músicas que o Everton gosta, entrevistar o Everton na casa dele para mostrar que ele é uma pessoa normal. Ele não é uma Não, ele não máquina é que a gente normal, pode cara. falar. Ele é um absurdo de goleiro, mas sim. Isso, exato, exato, exato. Mas Também. ele, ele quando desliga o modo goleiro, ele tem a família, ele Exato. tem a casa Ele é dele, um ele tem cara o que, pô, período adora de os filhos, folga de dele. família, e que tem o seu momento de. Cara, deixa eu desligar aqui. A sorte, né, entre aspas, é que ele só vence. Ele é um cara que ganha o tempo inteiro, então ajuda. Mas, cara, todos os nossos atletas, nós procuramos humanizar ele diante dos torcedores, para que isso diminua essa cobrança. Óbvio que não vai parar de existir, porque isso é normal. Nós temos uma parceria com o pessoal do Observatório Racial do Futebol, Sim, e a gente gosta de falar isso também. Que, cara, se o claro. jogador está passando por um momento de que está perdendo gol, que não está jogando bem, por quê? Você acha que é só porque ele não quer jogar? Será que ele não está passando por algum momento fora do futebol que está influenciando nisso? E não tem nada a ver com marketing ou com qualquer ação de patrocínio.
tem a ver com o ambiente familiar dele, tem a ver com alguma coisa Dá- que envolva o seu com pessoal, N né? coisas que você pode. E que assim, o futebol é cruel, o esporte em geral, né, é cruel, porque ele não permite ao atleta tirar folga. Exato, Ele não permite. exatamente, Não permite ao atleta tirar folga. Né? exato. Ou ter um outro compromisso que faz com que ele se ausente do trabalho dele. Entendeu? Quantas vezes você, putz, eu preciso resolver um problema no cartório, o cartório só abre de tal a tal horário, eu vou ficar fora agora de manhã, tá? Aí faz o seguinte, o Everton hoje não apareceu para treinar, por que não? Porque ele foi resolver no cartório. Não, velho, não tem cartório para jogador de Exato, futebol, né? Então, exato. a gente tem essa situação que ela é muito cruel pro atleta, né? Ele não tem, ele tem uma vida exposta e uma não permissão de ter uma vida normal, né? Sim, Quando ele vai, sei lá, ele não pode ir na. Ele vai acompanhar o filho jogando futebol, campeonato interno do clube do filho. Cara, vai ter gente em cima. Vai ter. E assim, o cara tá lá, se ele se irritar e reclamar com o juiz, cara, vai ter nego filmando ele reclamando com o juiz. Vai sim, ter não sei o quê, entendeu? Então, essas coisas, elas são muito delicadas. Eu acho que o atleta entende que isso faz parte, né? Mas assim, eu adoraria viver numa sociedade em que, em que a gente diminuiria o status dos atletas, nesse sentido, né? sim, Porque isso é um ônus de algo que foi criado, que é a imagem do cara ser um ser extraterrestre. sim, Ele é tudo aquilo que eu sonhei e nunca tive condição de executar, né? sim. Então eu vejo muito que a gente tem essa dificuldade, mas ao mesmo tempo é um produto que o marketing criou, né? Que é o atleta ser Exato. meio que o popstar, o cara inatingível, o cara lá, que tem a performance, tem isso, tem aquilo, e na prática, quando a gente vai, enfim, o cara não. E o ônus disso é ele também não poder ter o momento dele tranquilo. Que, É a questão do Michael Jordan, né? Todo mundo quer criar um atleta que quer que ele seja o Michael Jordan. Basicamente isso, que é o cara. Que ele não é uma pessoa, ele não exato, é mais um jogador, ele é uma marca, ele é ele é uma uma entidade. marca. É, por exemplo, muita gente questionou até o Messi, né, de ir para Miami, e foi tão engraçado que quando saiu aquelas imagens do Messi andando no supermercado com a família, cara, eu dei risada porque eu falei, aqui é a prova de por que ele quis ir jogar no Inter Miami. Exatamente. Cara, eu já Ex- ganhei todos os títulos como atleta em clube, eu ganhei a Copa do Mundo na Argentina. Deu. Eu quero ser normal. Onde dá para eu continuar ganhando meu dinheiro e ser minimamente normal? É os Estados Unidos? É os Estados Unidos. É Miami? Beleza, vou. É Né? isso. E ainda tá Quero levando a aprender. turma dele, né? Já Não, tava não, bom, mas. eu falei, criou o Barça Legends lá, né? É isso, é isso. Ele já O criou o Exatamente. show, Barça Legends por o ali. showball do Barcelona. Cara, e é espetacular, porque assim, imagina o quanto esses caras vão ajudar o atleta lá. O atleta que está Sim. começando, que está se formando. Vocês que trabalham no dia a dia com atletas, vocês sabem o quanto a experiência desses caras vai ajudar no desenvolvimento e formação desses outros atletas, né? Sim. Não só no impacto da liga em si, isso eu ainda até questiono. Eu acho que é efêmero, é passageiro, é curto. Eu acho que não Sim. tem uma coisa que, no longo prazo a Liga dos Estados Unidos vai ser melhor porque o Messi jogou lá. Não, cara, não Não. vai, não vai, não vai, não vai. Até porque a Já gente já tiveram teve vários outros, muitos. né? Desde Tivemos Pelé até muitos Desde o Beckham. Pelé, entendeu? Se o Pelé não fez isso, cara, o Messi não vai fazer, É e não é isso. com nada contra o Messi, porque, Sim, sim. cara, é difícil. O público americano sabe que o melhor campeonato do mundo é a Champions League. Ele sabe que ele quer ver a Premier League. A MLS talvez agora seja mais vista. Talvez para o negócio da MLS seja bom, mas não muda Mas o por um ponteiro no período, não futebol mundial. como marca para sempre. Não muda o período, não vai mudar o ponteiro no futebol mundial. Assim como a Arábia Saudita não vai mudar o ponteiro no futebol mundial. Vai ser lá vai servir para propósitos do país, vai servir para propósitos de desenvolver mais o futebol localmente, mas, cara, não vai virar. Não, aí todo jogador vai querer jogar na Arábia. Não, cara, o cara quer ouvir o hino da Champions tocando, ele quer ser campeão de uma Libertadores, ele quer, cara. Ele não. A ambição profissional do cara é essa, Sim. né? Então, E eu então acho assim, também, Eric, sobre esses dois períodos aí, tem a questão também, obviamente pode ser mudada as leis, mas existe um número de estrangeiros nas ligas, né? Então, por também. exemplo, não vai todo mundo,
vai levar o time inteiro do PSG lá para a Arábia? Não vai, porque não vai jogar, entendeu? Tem um monte de. Eu acho assim, tem tudo, tem um monte de nuance. Uma coisa é certa, pô, esses atletas estão conseguindo ganhar mais dinheiro do que qualquer outro atleta na história, né? E isso eu não vejo problema nenhum. Eu acho que é muito bom para o atleta, né? Óbvio que a gente sabe que é uma elite da elite da elite da elite que está Sim, sim, chegando sim. nisso. Mas também abre espaço para outros atletas ganharem mais, né? Então, no fim das contas, eu acho que a cadeia atleta sai beneficiada, né? Eu Sim. acho que é bom É uma para corda que é puxada, né? a corda que é puxada, até porque geram bilhões em volta desses atletas, né? Sim. Movimentam-se bilhões. Então, cara, é justo o cara também ter essa remuneração, né? E a Até porque gente a vida teve, dele é curta, né? a gente teve também Exato. o mercado, o campeonato chinês há pouco tempo tendo esse tipo de investimento, então a gente vê Exato. muito isso se repetindo, né? É basicamente o mesmo movimento da China. É o mesmo Os movimento. números são muito maiores, os jogadores são muito maiores. É isso que está É, assustando mais, né? mas porque se você vai olhar nos últimos 10 anos, é mais ou menos a época do movimento da China, nos últimos 10 anos houve um acréscimo de dinheiro no mercado de futebol. Sim, E, sim. assim, não é que é um dinheiro que não existe, ele está existindo. Os contratos de TV estão maiores, né, os contratos de mídia, os valores de patrocínio estão crescendo. Então a indústria inteira está ganhando mais dinheiro, os ingressos ficam mais caros, mas o torcedor continua lotando estádio. Então, É. cara, se o bolo tá maior, a fatia dele vai ficar maior. E Aproveitando você até acha que o esse, direito de transmissão de uma Liga Saudita, ela hoje ela tem um custo maior na hora de você vender esse direito? Ela passou a ter custo. Exato, Não existia nem isso. Cara, exato. quem ia falar assim, não, eu vou transmitir a Liga Saudita no Brasil, bicho? Vai lá, vai com fé. Quanto você vai Já tem receber alguém que para vai fazer isso? transmitir, Eric, aqui? Eu não Tem, confesso que não vi nada. tem empresas interessadas, mas ainda Ah, não tem ninguém interessadas, nada fechado. afirmado. Mas existe, o que eu soube é que existe proposta feita para a Liga Árabe para receber. Ou seja, Entendi. ou seja, Já gerou mudou o receita, patamar. mudou o patamar, né? Talvez para aquele jogador árabe ali que estava, né, começando fazendo assim, ele vai ter um aumento de salário. Ele Sim. vai ser beneficiado no final das contas nessa cadeia. aproveitando até esse gancho, da questão de direitos de imagem e fortalecimento de liga, como é que tu enxerga esse movimento que está tendo aí no futebol brasileiro com a Libra e com a Liga do Futebol Forte? Quando começou isso, que é junho de 2021, né, quando os clubes decidem querer peitar a CBF e tal, eu falei, opa, pela primeira vez eu vi uma unidade mesmo de clube, todo mundo assinando contrato, só o esporte na época e não era porque não queria, porque não dava, porque estava trocando Tava com presidente, problema. rolo com presida e tal. Eu falei, opa, agora vai. Aí, obviamente, a gente Brasileiro. brasileirou a brincadeira, né? Ah, cresceu o olho. Aí, o maior erro que eu vejo nessa história é o seguinte: é você primeiro querer vender algo que não existe. Sim. é, e hoje existe uma preocupação enorme por quem ganha e quanto ganha nos 20%, se esquecendo que tem 80% de um outro negócio maior que esse, que pode gerar muito mais dinheiro e fortalecer muito mais os clubes, e você está perdido discutindo 20, esquecendo que tem 80. Ainda tem muito ego, né, entre os Cara, dirigentes eu acho dos que clubes. basicamente a gente está discutindo onde vai ser, em qual lado vai ficar o sofá da sala, Sem e a gente sala. esquecendo que não tem a sala e que precisa então mobiliar todo o resto. Ou na verdade você poderia, sei lá, eu estou discutindo qual é o valor do aluguel da sala e eu tenho um prédio, um apartamento inteiro para discutir o valor do Sim. aluguel, né? Sim. Ou quantas pessoas dividem o valor desse aluguel. Então, assim, eu acho que a gente errou nessa medida. Deve sair a liga, não sei quando. O grande ponto é o seguinte: mundialmente, o que que aconteceu? A Itália tinha divisão em dois blocos. A Espanha tinha negociação individual. A França tinha negociação coletiva, mas muita disparidade de divisão de valores. Portugal, negociação individual. Todos esses países olharam para o Brasil, junto com a Inglaterra em 2003,
Foi uma matéria que eu fiz no Lance, essa matéria, no Sport Biz. Em 2003, a União Europeia determinou que o melhor modelo que existia de divisão de direitos de transmissão era o brasileiro. Caramba. Não em valores, mas em conceito, que era o quê? A Sim, lei que exigia que mandante e visitante negociassem juntos. E aí sim, entra a lógica. Por quê? Bom, vamos lá. Eu tenho um prédio, tá? O prédio tem vários andares, ou seja, eu sou um sim. condomínio com vários andares. O que que acontece se eu tiver que negociar individualmente o valor do condomínio? Vai ser um pega para capar, né? Quanto cada um paga pelo condomínio, ou quanto cada um vai receber quando vem. Então vamos dizer o seguinte: eu vendo o prédio inteiro e cada um decide quanto recebe individualmente, né? Ou então, eu vendo o prédio, mas eu tenho que negociar um a um quanto é o valor que cada um tem para receber. Eu estou endividado. Você me ofereceu 100 mil, minha dívida é de 80, pronto, fechou, toma, leva. O Bruno, cara, tem 3 milhões guardado. Vou 100 segurar a mil, bronca. não quero. É 200 isso. mil, não quero. 300 mil, não quero. Corre o risco de chegar alguém e falar, então tá bom, não vou comprar de você. Só que aí o prédio não para em pé. É um pouco o que Sim, acontece no Brasileirão. O Brasileirão é um Frankenstein. O grande ponto é, o Brasil está repetindo o modelo que fracassou na Itália. Desculpa. Primeiro, a gente tinha um modelo ideal. Aí a gente criou a venda individualizada dos direitos, mesmo a lei exigindo que os dois fechassem, né? isso foi com a queda do Clube dos 13. Isso foi a quebra do Clube dos 13 lá em 2011. Aí a gente vem com a lei do mandante imitando. Então isso fez com que, vamos dizer assim, o Brasil que tinha um cenário ruim, virou um cenário mais ou menos parecido com o que era a Espanha. Vai. A Espanha chegou um momento em que Real Madrid e Barcelona ganhavam 80% dos direitos de TV. Tá doido. Os outros 20% iam para o resto. A Muito se Itália falou, tinha a né? Inter. Por muito tempo se falou disso, né? Dominou as colunas de A fora. A Espanha. espanholização. A É, a espanholização, a espanholização. espanholização. Só que o que ninguém entendia era o seguinte: a lei brasileira não ia deixar isso acontecer. Sim, Por quê? Ah, o Flamengo e o Corinthians vão ganhar tanto da TV. Tá bom. Todos os outros clubes não aceitam o acordo com a Globo, que seja. sim, O Flamengo e o Corinthians não podem passar em nenhum lugar. Então, qual é o valor deles a partir disso? Zero. sim, exato. Agora, hoje, o Flamengo e o Corinthians não dependem de ninguém. Ele tem 19 jogos do brasileiro que ele pode vender. Então ele tem valor estabelecido. E os outros? Também tem valor estabelecido, concordo. Mas ele não tem mais o poder de barganha contra o Flamengo. Exatamente. Então, e eu sempre brinco, se a Globo ainda quisesse abrir a caixa de maldades, ela já teria acabado com o futebol aqui. Ela já teria acabado com o futebol aqui. É que ela sabe que ela não pode acabar com o futebol aqui, porque para ela é um produto interessante, mas ela joga o jogo e faz sempre o menor preço possível. Sim, Porque sim. é o Campeonato Paulista. Ela falou, cara, eu não vou gastar esse dinheiro. Pode se virar aí com o teu produto. Vamos ver quanto tempo dura. É o que você falou, Hoje a Bruno, da Globo, ela Comebol. literalmente ela escolhe o que ela vai passar. Sempre foi assim, mas hoje ela faz a compra. Ela faz e detalhe, a Globo está fazendo cálculo. Então, assim, eu não vou mais me preocupar em ter que bancar o futebol brasileiro. Azar o do futebol brasileiro se ele não se organiza. Sim, Eu vou naquilo que vale a pena. Ah, vale a pena o Brasileirão? Vale. Vale a pena a Copa do Brasil? Vale. Vale a pena a Libertadores? Vale. Vale a pena a Sul-Americana? Não, não vale, não vou. Vale a pena o estadual? Não, não vale, não vou. Então, quando a exato. gente volta para a discussão da liga, o que que eu vejo? Os clubes não entenderam que eles precisam fortalecer primeiro isso, para depois ir atrás de um sócio. E aí sim ganhar mais dinheiro. Agora, por que que ele está querendo ir atrás de sócio? Por que que na Europa houve esse movimento de sociedade? Só tentando voltar rapidinho, como é que se resolveu na Itália, na Espanha, na França e em Portugal? O governo chegou e falou: parou, vocês têm que organizar uma liga e a liga que vai vender os direitos coletivamente. Não existe mais venda individual. Portugal termina agora em 2025.
É o último ano do contrato que ainda tem Benfica e Porto estourando de ganhar em relação aos outros, né? Então, precisou o governo intervir e falar, não dá, você Sim. não pode, né? Aqui a gente ainda resiste a esse modelo, mas eu não duvido que daqui a pouco não dá, não pode, não tem o que fazer. Vai ter que o governo intervir e falar, é uma liga que vende coletivamente. Por que que a venda tem que ser coletiva? Porque ela garante mais segurança ao pequeno em relação ao grande, Sim. né? O problema é que o grande não quer isso em alguns casos, né? Onde E se lida com o ego, né? você lida com ego, só que é pior. Hoje é uma legislação que é permissiva a você lidar com Exato. ego e fazer o teu ego valer. Exato. Exato. E o que é mais louco é ouvir de dirigente de clube pequeno que ele tem mais poder. E eu falo, é o contrário. Eu falo, antes você tinha 38 jogos para vender, hoje você tem 19. E Ah, até mas a o página Flamengo 2 também, né? também. Não, eu tô dizendo no melhor cenário. Mas o Sim. Flamengo também. Não, você não está entendendo. Antes o Flamengo precisava em 38 jogos de alguém para vender. Hoje ele não precisa de ninguém para vender 19. E isso Exato. faz diferença. Então, Exato. aí o que acontece? Aí a gente já estava na individual e a gente criou o pior modelo possível agora, com esse racha, que é o modelo italiano. Um bloco e outro bloco, sendo que os blocos têm pesos diferentes, E muito peso diferente, né? A diferença dos times, eles são bem grandes. de tamanho de torcida. Então, quando isso acontece, o dinheiro vai muito mais para um bloco e muito menos para outro bloco. O que Vai o que que vai sobra para acontecer outro no bloco, médio e né? longo prazo? Vai o que sobra, se é que vai ter interessado. Então, o que que vai acontecer nesse modelo? A espanholização vai acontecer cada vez maior. Só que aí é Sim. pior, porque é um grupo muito forte e o outro grupo muito fraco. E aí você não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, o que eu vejo? A gente vai negociar coletivamente, já é um avanço. Então, o Forte Futebol vai negociar tudo coletivamente. É melhor para quem está lá. Qual é o problema dele? Ele está muito enfraquecido em relação a quem está no outro grupo. Sim. E aí a gente vai ter disparidade de valor de um e de outro. E a partir disso, o que que acontece? Você vai perdendo. Além disso, o que eles venderam em antecipado para ganhar dinheiro agora para o fundo Serengeti é ridículo. Eles ganharam muito menos do que realmente vale aquele valor. Então, assim, hoje, se você vai olhar, talvez os clubes que estejam na Série B e Série C se deram melhor, mas se comparar com o contrato de Série A de brasileiro, o que eles têm a receber é muito pouco por 50 anos, perto do que eles já recebem hoje. Não, e a gente tá Hoje, falando por 50 anos. por Já 50 seria anos. bizarro hoje, imagina daqui 50 anos. Hoje, eu tinha feito o cálculo do que eu tinha de valores da Libra. O Flamengo receberia o equivalente a 5% do contrato dele de TV anual. A 3%, desculpa, a 3%. E isso, ele diz que hoje vale 12,5% dos direitos dele. Então ele está recebendo o equivalente a 3% para vender 12,5%. Eu não Não sei se tem, eles a fizeram conta não vai cálculo. bater, né? Não, eu não sei se foi feito esse cálculo. Mas quando você. É 150 milhões à vista. Você está precisando desse dinheiro? Não. O Então, meu Flamengo. amigo, não perca O seu Flamengo que tempo. tá comprando todo mundo. Não tá, Não, você você não, o vende o Flamengo não tem jogador a esse financeiro. valor. Você vende o jogador da base a esse valor. É isso. Então, cara, desfaça de um jogador teu da base e não faça essa besteira. Que foi o que o Barcelona percebeu quando ele ia fazer o acordo com a La Liga. E o Barcelona não aceitou esse acordo, porque o Barcelona falou: peraí, eu consigo tirar mais dinheiro. Agora, por que que as ligas foram atrás de sócios? Porque os clubes tinham quebrado. Sim, A pandemia quebrou os clubes na Europa. sim. Então foi uma forma de conseguir dinheiro sem precisar recorrer a empréstimo. Tanto é que o dinheiro que estava entrando desses valores estavam sendo obrigatório usar primeiro para pagar dívida, que é algo que aqui a gente não criou esse mecanismo. E não vai Então o clube criar. faz o que quiser, não vai, porque o clube está querendo pegar o jogador. É só ver a janela de transferência agora o quanto Exato, movimentou exato, de exato, clube que não tem dinheiro para fazer isso ou não deveria ter. Então a exato. gente tem essa loucura acontecendo e no final das contas, assim, o movimento, a gente teve chance, a gente deixou passar essa chance. A gente vai formar a liga? Vai. Quando? Não sei. Só que o cenário vai cair mais para poder formar a liga.
E talvez, Eric, eu acho que essa liga vai ser criada não por uma questão financeira, não por uma questão de, sei lá, de direitos. Ela vai acabar sendo que eu acho que é mais fácil você criar uma liga pensando em organizar a arbitragem, porque os clubes eles ficam mais preocupados com isso do que com a parte do dinheiro em si, de se organizar. Parece que eles têm mais preocupação com o desempenho do que com o próximo, quem é o próximo presidente que vai pegar esse contrato falido daqui 50 anos. Não importa, eu quero meu dinheiro agora, eu quero as coisas agora. Por isso que você vê que um bloco que se é, afasta desses dois, eu não sei se continua assim, mas até a última notícia que eu vi, sim. Os donos da SAF, eles se afastam um pouco dessa bagunça desses dois grupos, porque eles falam que, pô, o clube é meu. Daqui 50 anos é o Ronaldo que vai estar ali se ele não vender. Então, ele não quer uma negociação nesse nível, né? Eu acho que isso é muito. Fala muito, né? A SAF se posicionando fala muito sobre o que eles estão, a forma de negociação deles, né? Eu acho que sim, eu acho que a SAF vai ajudar a profissionalizar, né? A entender que não dá para continuar deste jeito, Sim, né? Então assim, eu acho que vai mais, eu acho que é mais, vamos dizer assim, mais fácil a gente criar sim, um movimento de liga a partir disso, né? É entender que ela é parte importante, intrínseca e essencial do meu negócio, sim. né? E não meramente uma questão de força política versus contratação de atleta. Exatamente, que hoje em dia é só isso que fica. O cara só quer saber quem que vai ser o atacante que ele vai contratar. Basicamente é isso. E se o cara É não vai isso, durar 2 anos no clube? né? É isso, é isso. Não tem como. A gente está É, vendo aí, então, essa mudança, né? A gente torce aí até para. Porque a gente começa a ver outros mercados alternativos tendo investimentos e mercados crescendo, e aqui a gente ainda gatinhando com a SAF, tentando criar uma liga e tendo um modelo e piorando esse modelo para daí tentar voltar para esse modelo. Nós, como torcedores, acima de tudo, e que também temos paixão, né? Como a gente comentou sempre muito, bate muito nessa tecla da questão do marketing esportivo, que ele envolve muita paixão que nós também temos pelos nossos clubes, a gente torce com certeza para uma melhora, né? Para esse avanço. eu acho que a gente tem que ter essa esperança, né? Eu não acho que é obrigatório virar SAF, tá? Para o Sim, futebol melhorar. Os clubes sim, podem pôr perna própria, se organizar, sim. né? Ele não depende de virar SAF para poder sair do buraco que ele Ele mesmo precisa de se pessoas, enfiou. né, Eric? Precisa de É, pessoas. É Precisa isso. de Gestores gente. ali, independente se é da SAF ou se é do clube, é, não precisa ser exatamente a SAF. Precisa de pessoas que queiram a mudança. e efetividade, Exatamente. né? Profissionalismo. É isso. Porque senão eu acho que assim, a gente vai continuar andando para o lado em todas as circunstâncias. E eu acho que até nessa relação de dia a dia com o atleta e tudo mais, vai se Sim, profissionalizando mais. Não sei quanto o Everton já comentou para vocês, enfim, o quanto deve ter, e eu acho que hoje o futebol brasileiro percebeu, né, que o treinador de outro país traz novas culturas, novos jeitos sim, de lidar. E já esportivamente isso se comprovou. Eu acho que quando esportivamente a gente perceber que é ruim não ter a liga, os clubes vão se coçar, sim. né? Eles vão falar, "Ah, não, então eu preciso mexer", que é o que eu vejo hoje com a parte de treinador. É, Ah, treinador, cara, eu preciso achar uma outra alternativa, porque esses brasileiros de sempre não dão mais certo, né? exato. Meio que hoje virou regra dentro do clube principalmente de Série A, que tem mais dinheiro. Cara, o treinador de sempre não dá, não. Bota um estrangeiro para trabalhar aqui, né? Eu Uhum. acho que, É uma que, mentalidade diferente, né? Não é só o dia a dia, é uma mentalidade diferente. que traz mais profissionalismo, mais comprometimento, mais exigências para o jogador. E aí esse negócio vai para frente a partir disso. Exato. Perfeito, Eric. Acho que, como o Bruno disse no começo da nossa bate-papo aqui, foi um workshop, né? Acho que Com Longe certeza. disso, longe disso. a gente até brinca aqui que é acostumado, ah, a gente tenta trazer, Eric, sempre convidados diferentes, assim como os atletas e pessoas envolvidas no mercado, no meio do futebol.
E hoje realmente foi um programa especial. Eu sempre brinco com isso no começo, mas agora dizendo no final, depois de toda essa aula que a gente teve aqui, eu acho que resta apenas agradecer a tua presença aqui conosco e deixar um espaço para algum recado final. Cara, eu acho que primeiro queria agradecer demais esse papo, é muito legal. Eu acho que talvez assim, a própria preocupação de vocês como uma empresa que trabalha com atletas de trazer essas novas ideias, novos entendimentos e tudo mais, é mais um exemplo de como esse mercado também do lado que às vezes é demonizado, que é o agente, é o cuidador de carreira de atleta, né? O quanto isso profissionalizou-se também nos últimos tempos, né? Então, assim, toda vez que tem essa oportunidade, eu gosto de participar porque eu também vejo cada vez mais nesses últimos anos o atleta é interessado em fazer parte também e entender mais desse universo, né? Sim, com Então, certeza. assim, é um prazer poder participar, poder contribuir, poder atuar no debate, até porque isso vai arejando as nossas cabeças, né? E eu acho que isso é Sim, fundamental para a gente poder se desenvolver como indústria do esporte. Todos nós dependemos disso, né? A partir do momento que a gente trabalha com esporte, a gente tem que ver uma indústria melhor para todo mundo, no fim, se beneficiar disso, né? Então foi um prazer exatamente. muito grande e acho que assim a gente não pode nunca ignorar todas as transformações pelas quais o mundo passa e isso impacta diretamente no nosso dia a dia. Bruno, suas considerações finais, depois esse workshop, essa aula? Pô, Alec, agora você foi traíra. Falar para eu fazer as considerações finais depois do Eric. O Eric já falou tudo. Cara, queria que o que me resta é agradecer de verdade, Eric. Realmente foi uma aula, foi um prazer falar contigo. Como eu falei, já são quase 10 anos acompanhando o seu trabalho, acompanhando você. E assim, eu fico realmente muito feliz em ter tido esse bate-papo contigo, porque eu sou apaixonado por futebol, mas antes disso, eu sou apaixonado por marketing esportivo que corre na minha veia, enfim, sou completamente apaixonado e agradeço muito pelo podcast, pela conversa, mas agradeço por alimentar em mim essa paixão, porque graças a você também que eu sigo uma carreira, que eu tenho a minha trajetória. Então, obrigado por esses dois pontos. Obrigado, Bruno. Muito obrigado mesmo. É um prazer ouvir isso daí. É o que nos motiva também a sempre continuar em frente. Tá certo. Então, vida longa ao Máquina do Esporte, quase completando 20 anos. Também ao podcast Maquinistas, que a gente Valeu. que acompanha aqui também, colegas De pod. de pod. E acho que é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.